O Decenário do Espírito Santo, Francisca Javiera Del Valle. Ato de contrição. Santo e Divino Espírito, bondade suprema e caridade ardente, que desde toda a eternidade desejavas ardentemente que existissem seres a quem tu pudesses comunicar as tuas felicidades e belezas, as tuas riquezas e as tuas glórias. Com o poder infinito que tens como Deus, tu criastes esses seres por ti tão desejados. E como te corresponderam essas criaturas, a quem a tua infinita bondade tanto quis engrandecer, exaltar e enriquecer? Ó meu único bem, quando por um momento abro os meus ouvidos para escutar os mortais, imediatamente volto a fechá-los, para não ouvir os clamores que contra ti lançam as tuas criaturas. É um desabafo infernal que Satanás lança contra ti, e não desiste de tentar conseguir que os homens te odeiem e blasfemem e deixem de louvar-te e bendizer-te, para com isso impedir que se alcance o fim para o qual fomos criados. Ó bondade infinita, que não necessitas de nós para nada, porque tens tudo em ti mesmo. Tu és a fonte e o manancial de toda alegria e ventura, de toda felicidade e grandeza, de toda riqueza e formosura, de todo poder e glória. E nós, tuas criaturas, não somos nem podemos ser mais do que tu quisestes fazer-nos. Nem podemos ter mais do que tu nos quiseste dar. Tu és, por essência, a suma grandeza, e nós, pobres criaturas, temos o próprio nada como essência. Se tu, nosso Deus, nos deixasses, imediatamente morreríamos, porque não podemos ter vida senão em ti. Ó grandeza suma, como é possível que, sendo quem és, nos ames tanto como nos amas, e que sejas correspondido com tanta ingratidão? Quem me dera que de pena, sentimento e dor o meu coração se partisse em 1000 pedaços, ou que de um ardente amor que tivesse o meu coração exalasse o último suspiro, para que o amor que te tivesse fosse a única causa da minha morte. Dá-me, Senhor, este amor, que desejo ter e não tenho. Peço por quem sois, Deus infinito em bondades. Dá-me também a tua graça e a tua luz divina, para com ela conhecer-te a ti e conhecer-me a mim, e para que, conhecendo-te a ti, te sirva e te ame até o último instante da minha vida, e continue depois a amar-te pelos séculos sem fim. Assim seja. O Decenário do Espírito Santo, Francisca Javiera Del Valle. Oração para todos os dias. Meu Senhor, único Deus verdadeiro, que nas tuas 3 divinas pessoas tens todo louvor, honra e glória, que como Deus mereces. Nenhuma delas teve princípio e não existiu uma depois da outra, porque as 3 são a única essência divina. Elas têm propriamente em si a tua natureza, e são elas que dão a tua grandeza e senhorio a honra, a glória, o louvor, que como Deus mereces, porque fora de ti não há nem honra nem glória digna de ti. Grandeza suma, diz-me, por que permites que não sejam conhecidas igualmente dos teus fiéis as 3 divinas pessoas que em ti existem? É conhecida a pessoa do Pai, é conhecida a pessoa do Filho, só é desconhecida a terceira pessoa, que é o Espírito Santo. Ó Divina Essência, deste-nos quem nos criasse, e remisse e fizeste-o sem peso e medida. Dá-nos com esta abundância quem nos santifique e a ti nos leve. Dá-nos o teu Divino Espírito para concluir a obra que o Pai começou e o Filho continuou. Pois, para concluir e rematar, destinaste o teu Santo e Divino Espírito. Envia-o novamente ao mundo, pois o mundo não o conhece, e sem ele, bem sabeis vós, meu Deus e meu tudo, que não podemos conseguir a tua posse. Com ele, eu estou certa que te chegaremos a possuir pelo amor nesta vida e em posse verdadeira por toda a eternidade. Assim seja. O Decenário do Espírito Santo, de Francisca Javiera Del Valle. 5º dia. Consideração. Instruções graves. Graves instruções que nos dá este sapientíssimo mestre. Digo graves porque são tais que, quando não as cumprimos, ele foge de nós, e isso nos impede de adquirir a união com Deus.
As instruções a que me refiro hoje nos são dadas por este sábio, hábil, prudente, discreto, ativo, doce e carinhoso mestre. Ele merece todos esses títulos porque parece que, ao dar-nos essas lições, quer transmitir-nos e gravar em nós essas mesmas virtudes, para que, assim como ele atua conosco, atuemos nós também com o nosso próximo em geral. Sejam ou não nossos amigos ou inimigos declarados, a todos ele quer que tratemos de igual modo, com a caridade que ele nos ensina. Estas instruções ele não as dá nem as faz ver e entender por meio da luz que já disse que dá ao entendimento. Elas vão diretamente à vontade, pois ali ele as deixa como que impressas e gravadas no mais íntimo da nossa alma, para que jamais as possamos esquecer. E se queremos ser agradecidos para com tantas manifestações de carinho e amor que nos dá este nosso Mestre inesquecível, devemos considerar estes seus ensinamentos não como instruções, mas como preceitos. Assim, os devemos pôr em prática e com toda a aceitação da nossa vontade. Ele nos diz que falemos e atuemos sempre com simplicidade e nunca falemos nem tratemos com duplicidade o nosso próximo, sob nenhum pretexto. Diz que a simplicidade é o caráter próprio dos filhos de Deus e a duplicidade e fingimento são próprios de Satanás e dos seus sequazes. E que esta semente foi posta por Satanás no coração da mulher e com ela a vaidade, quando a seduziu a cometer o primeiro pecado. E diz que é tal o desagrado que Deus tem por aquele que trata com duplicidade o seu próximo, que nenhum destes entrará no gozo do seu descanso. Exorta-nos também a nunca fazer nenhum ato, por pequeno que seja, com a própria vontade, e a dar no nosso coração preferência de apreço e estima por todos aqueles atos que, com suas contradições e privações, nos ajudem a arrancar de nós a vontade própria. Exorta-nos a que sejamos exigentes conosco mesmos, encaminhando a nossa existência para toda virtude e perfeição, e a ter muita tolerância com os outros, que tenhamos sempre muita prudência e atuemos com discrição, e que andemos com muito cuidado, porque Satanás, nosso comum inimigo, sempre anda a semear a cisânia entre nós, para que entremos em discórdia, que é o fruto da semente que ele lança, e ensina-nos os modos e hábitos que ele tem de se disfarçar. Satanás usa muito o disfarce do falso zelo, e é com essa máscara que se apresenta às almas consagradas ao serviço do Senhor. Ele aparece disfarçado com aparências de zelo, porque, excetuando a posse e visão de Deus, tudo mais ele conheceu perfeitamente. Porque o Espírito Santo deu-lhe uma inteligência tão privilegiada que com ela conheceu toda virtude e perfeição, mas não a quis praticar e, por isso, sabe tão perfeitamente o ofício de seduzir e enganar, com virtudes aparentes e fingidas, pois tudo o que ele consegue é aparentar e fingir. Pois ao revoltar-se ele contra Deus, a isto ficou reduzido todo o seu saber e ciência, a enganar, seduzir, fingir e aparentar. E isto é agora todo o seu saber e ciência. Mas nós podemos destruir toda essa ciência, sabedoria e poder. Basta que sigamos a verdade, e só com isso deixemos envergonhado, humilhado, confundido e cada vez mais abatido na sua própria soberba. Nosso Mestre volta a insistir em que nunca falemos ou tratemos com duplicidade o nosso próximo, porque isso é desagradável a Deus e proíbe-nos de falar, dizer e manifestar de qualquer modo que seja as debilidades, imperfeições, faltas ou pecados do nosso próximo. E diz que o modo de tratarmos as coisas que deixou ditas do nosso próximo é com Deus, para pedir-lhe graça e perdão para eles. Exorta-nos em viva voz e com muita energia contra a inveja espiritual e que jamais nos deixemos seduzir por Satanás a cometer este pecado. Quem o comete é ladrão declarado que rouba a Deus a glória e a honra que Deus merece e que todos estamos obrigados a dar-lhe. Em oposição a este pecado, dilatemos o nosso gozo, tanto quanto nos seja possível, sempre que virmos ou ouvirmos louvar o nosso próximo, e jamais nos angustiemos com as fumaças de inveja com que os imperfeitos ouvem os louvores do próximo,
ou quando os veem fazer algum ato de virtude. Porque, diz o Mestre, aquele que tem este pecado está como que dominado por ele, e tudo que vir ou ouvir do próximo é interpretado como se o visse cometer graves pecados, porque a inveja espiritual rói as entranhas a quem a tem, e é certa a sua ruína espiritual. Digo que ele o diz em viva voz, porque até parece que os sentidos participam nesta instrução. Ele nos ensina que quando com falso zelo nos virmos perseguidos, acusados e repreendidos, guardemos rigoroso silêncio e lhe abramos o nosso coração cheio de amor e carinho, sempre que eles nos procurem, sem lhes dar um mínimo sinal de ressentimento. Porque com tudo isso, eles nos ajudam muito a conseguir mais facilmente a santificação das nossas almas. Também nos exorta muito a não tentar lapidar ou polir ninguém do nosso próximo, porque quem o faz está muito longe da própria santificação. Também nos exorta muito a termos grande temor e desconfiança não de Deus, mas de nós mesmos, quando nos louvam e exaltam, porque o louvor, a honra e a glória que nos é dada não somos nós que a merecemos, mas Deus, que foi com quem nos deu tudo aquilo pelo qual os homens nos louvam e exaltam. Além disso, Satanás, nosso comum inimigo, sabe que pouco pode tirar dos discípulos dessa escola, porque, por um lado, não tem possibilidade de entrar nela, e, por outro, embora queira andar por fora à escuta, isso de nada adianta, porque ali não há nenhum ruído. Ali tudo se passa em quietude, repouso, silêncio, tudo em profunda reserva. A reserva que ali se usa e se exercita é tal que tudo quanto ali a alma recebe fica guardado e como que escondido no centro da alma, para que nem Satanás, nem as criaturas possam saber coisa alguma. A alma o recebe, porque bem sabe que lhe é dada como que uma reserva natural sobre o que recebe, como se Deus lhe pusesse um cadeado na boca para não falar. Enquanto Deus não o retirar, ela não pode dizer coisa alguma do que se passa entre Deus e ela. Mas há coisas entre Deus e a alma que ficam reservadas no próprio Deus. Uma comparação. O rei leva-me ao seu palácio e mostra-me o que tem ali guardado. Muitas daquelas coisas ele as dá a mim. Eu guardo-as na minha casa, também reservadamente. Mas das coisas que ele me mostrou, somente para que eu soubesse, visse, gozasse sem outro fim que não este, digo que ficaram reservadas no rei. Satanás, que anda tão ansioso por saber, não pode consegui-lo nem encontra meio de o alcançar. E que faz então? Vale-se das criaturas para ver se elas o podem conseguir. E estas, movidas por ele, dizem tais louvores e lisonjas que elevam a alma até o terceiro céu, como a São Paulo, com o fim de ver se a podem fazer cair em algum pensamento vão ou em alguma autocomplacência, para poder averiguar por onde anda. Mestre inesquecível, que são todos os sábios perante ti? Dá este teu saber a todas as almas que te estão consagradas, para que com ele se vejam livres de todas as astúcias de Satanás e consigam a segurança da tua posse eterna. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ladainha do Espírito Santo. Senhor, tende piedade de nós. Jesus Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. De toda regalia e comodidade, livrai-nos, Espírito Santo. De querer buscar ou desejar algo que não sejais vós, livrai-nos, Espírito Santo. De tudo que te desagrade, livrai-nos, Espírito Santo. De todo pecado e imperfeição, de todo mal, livrai-nos, Espírito Santo. Pai amantíssimo, perdoai-nos. Divino Verbo, tende misericórdia de nós. Santo e Divino Espírito, não nos deixeis até que nos tenha dado a posse da divina essência, céu dos céus. Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo, envia-nos o Divino Consolador. Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo, enche-nos com os dons do vosso Espírito. Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo, faz que cresçam em nós os frutos do Espírito Santo. Vem, ó Santo Espírito, enche os corações dos teus fiéis e acende neles o fogo do teu amor. Enviai vosso Espírito e eles serão criados e renovarão a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis,
com a luz do Espírito Santo, concedei-nos, segundo o mesmo Espírito, conhecer as coisas retas e gozar sempre das suas divinas consolações. Por Jesus Cristo, Senhor nosso, assim seja. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Decenário do Espírito Santo. Francisca Javiera Del Valle. Oferta ao Espírito Santo para este 5º dia. Amar o nosso próximo puramente por Deus e como Deus nos manda que amemos e como Ele nos ensina. Amar o nosso próximo por Deus é estar atentos em tudo para prestar serviço a todos os que precisam de nós, mas sem reparar neles, sem distinguir se são nossos amigos e inimigos, se falam bem ou mal de nós, se são agradecidos ou ingratos aos nossos favores, porque se o fazemos puramente por Deus, Deus não se pode portar conosco melhor do que se porta. O atributo da sua bondade está sempre a exercitar as suas bondades conosco. E nós, com quantas imperfeições fazemos as obras que pertencem ao seu santo serviço? E esta infinita bondade não deixa de nos dar em abundância a sua graça, as suas virtudes, os seus dons e os seus frutos. Não aspira senão a enriquecer-nos e alegra-se e gloria-se ao ver-nos carregados dos seus tesouros divinos. E quando nos vê cheios dessas riquezas, ele como que se honra, que digo, como que se honra? Honra-se verdadeiramente nisso. E quanto mais nos dá, mais a sua infinita bondade quer dar-nos. Decidamo-nos, pois, a amar a partir de hoje o nosso próximo, puramente por Deus, e como Deus nos manda amá-lo e como Ele nos ensina. Para cumprir bem este preceito de Deus, temos de manifestar ao nosso próximo, o amor. Não com os afetos do nosso coração, pois estes são só para Deus, mas com as obras, alegrando-nos com toda a nossa alma e coração. Quando vemos que os outros o louvam, o honram e o engrandecem, e nunca salientar algum defeito deles, pois isso indica que não gostamos de ver Deus sendo louvado e exaltado por eles. Essa nossa conduta contrista e ofende grandemente o Espírito Santo. E assim como Ele quer que nos alegremos com os louvores que lhes são prestados pelo nosso próximo, também quer que nos compadeçamos e sintamos de alma e coração a sua desonra e menosprezo. Decidamo-nos a partir de hoje a observar essa conduta com o nosso próximo e daremos com isso prazer e alegria a Deus, que tanto se compraz em que demos frutos de vida eterna. Assim seja. Decenário do Espírito Santo de Francisca Javiera Del Valle. Oração final para todos os dias. Santo e Divino Espírito, por quem fomos criados sem outro objetivo senão de gozar pelos séculos sem fim da felicidade de Deus e gozar dele, com ele, das suas formosuras e glórias. Vê, Divino Espírito, que tendo sido todo o gênero humano chamado por ti a gozar dessa felicidade, é muito reduzido o número dos que vivem com as disposições que tu exiges para adquirir. Vê, Santíssima Suma, bondade e caridade infinita, que não é tanto por malícia que assim agem, mas por ignorância. Vê que não te conhecem. Se te conhecessem, não o fariam. Estão tão obscurecidas hoje as inteligências que não podem conhecer a verdade da tua essência. Vem, Santo e Divino Espírito, vem, desce à terra e ilumina as inteligências de todos os homens. Eu te garanto, Senhor, que com a claridade e beleza da tua luz, muitas inteligências te hão de conhecer, servir e amar. Senhor, ninguém pode resistir nem vacilar à claridade da tua luz e à ferida do teu amor. Recorda, Senhor, o que aconteceu àquele homem tão famoso de Damasco, no começo da tua igreja. Olha como odiava e perseguia de morte os primeiros cristãos. Recorda, Senhor, com que fúria saiu com seu cavalo, a quem também pôs furioso, e precipitadamente corria à procura dos cristãos, para passar a espada todos quantos encontrava. Olha, Senhor, olha o que aconteceu. Apesar da intenção que ele tinha, iluminaste com a tua luz a sua escura e cega inteligência, feriste-o com a chama do teu amor e imediatamente te conheceu. Disseste-lhe: quem és?
e ele te seguiu, te amou, e não tiveste nem entre os teus apóstolos defensor mais acérrimo da tua pessoa, da tua honra, da tua glória, do teu nome, da tua igreja e de tudo o que a ti, nosso Deus, se referia. Ele fez por ti tudo o que podia e por ti deu a vida. Olha, Senhor, o que chegou a fazer por ti quando te conheceu, aquele que, quando não te conhecia, era um dos teus maiores perseguidores. Senhor, dá e espera. Vê, Senhor, que não é fácil resistir à tua luz, nem à tua ferida, quando feres com amor. Vem, pois, e se as inteligências não conseguem conhecer-te, a claridade da tua luz, vem como fogo que és e incendeia todos os corações que hoje existem sobre a terra. Senhor, eu juro-te por quem és, que se fizeres isto, ninguém resistirá ao ímpeto do teu amor. É verdade, Senhor, que as pedras são insensíveis ao fogo. É uma grande pena, mas o bronze derrete-se. Vê, Senhor, que as pedras são poucas, porque é muito pequeno o número dos que, depois de te conhecerem, te abandonaram. A maioria, que é imensa, nunca te conheceu. Põe em todos estes corações a chama divina do teu amor, e verás, como te dizem o que te disse aquele teu perseguidor de Damasco: Senhor, que queres que eu faça? Ó Mestre divino, único consolador dos corações que te amam, olha hoje para todos os que te servem, com a grande pena de não te ver amado porque não és conhecido. Vem consolá-los, Consolador divino, porque esquecidos de si, nem querem, nem pedem, nem clamam, nem desejam coisa alguma senão a ti, e a ti como luz e fogo, para que incendeis a terra, de um extremo ao outro, para ter o consolo de ver-te nesta vida conhecido, amado, servido por todas as tuas criaturas, para que em todos se cumpram os teus amorosos desígnios e todos os que agora existem na terra, e os que hão de existir até o fim do mundo, todos te louvemos e bendigamos na tua divina presença pelos séculos sem fim. Assim seja.